Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Investidor Antifrágil diretamente dos estúdios da Convex Research. E hoje tem um tema que é uma pergunta aí que todo mundo me faz, que é: por que será que o meu robô ou aquele setup que eu fiz todo um teste com série histórica, backtest, funcionou bem, mostrava que eu ia ganhar muito dinheiro. Quando eu comecei a aplicar aquela minha estratégia no mercado real, eu só perdi dinheiro. Então vamos responder isso hoje e vocês vão ver que a resposta é muito mais técnica de como funciona o mundo real do que vocês possam imaginar. Mas antes disso, antes de responder, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito. Se você está inscrito, dá o seu like aí para a gente saber que vocês estão gostando desse conteúdo que é produzido aqui. Então vamos lá, né? Porque eu cansei de ver, as pessoas criam estratégias, setups, criam robôs e aí faz todo o teste pegando as séries históricas de como aquilo ia se comportar no passado. E fala, nossa, se eu tivesse aplicado essa estratégia eu teria ganho tanto dinheiro, eu teria ficado multimilionário, etc. Só que aí eu comecei a operar aquilo e só perdi todo o dinheiro, literalmente. O que acontece? Por que quando eu aplico no mundo real a minha estratégia lá, os padrões que eu encontrei no passado, não funcionam? No mundo real temos dois domínios de eventos, o chamado médio cristão, que os eventos acontecem por volta de uma média. Então, por exemplo, para ficar bem fácil, imagina se a gente pegasse a altura de todo mundo e colocasse lá numa amostra. Ia ter a média da altura das pessoas e os desvios em relação à média. Você concorda que uma única pessoa, a próxima observação, não vai ter 4, 5 metros de altura? Você já viu alguém que tem 4, 5 metros de altura? Então, uma única observação não altera as propriedades estatísticas daquela amostra. Agora, você tem um outro domínio e os investimentos estão nesse domínio, que é o chamado extremistão, onde os eventos acontecem distante da média. Então, por exemplo, se a gente fosse medir a riqueza das pessoas, então pega lá quanto que é o patrimônio de cada um, calcula a média e os desvios. E aí a próxima observação é o Jeff Bezos lá da Amazon, ou seja, nossa, o cara tem centenas de bilhões de dólares, então ele distorce toda as propriedades estatísticas. Ao incluir ele na nossa amostra, vai mudar a média, os desvios. Então, no mundo real, quando a gente está lidando com extremistão, a gente não tem como conhecer as reais propriedades estatísticas. Quando eu falo isso, as médias e os desvios. E sem isso, você não consegue fazer a chamada inferência estatística, ou seja, você projetar, né, você ter um intervalo de confiança das probabilidades do que vai acontecer. Infelizmente, o passado é altamente insuficiente. Então, o Guto vai fazer o favor de colocar aí no gráfico para vocês. Você vê que do lado esquerdo você tem o chamado domínio do médio cristão. Você vê que quando a gente aumenta um pouquinho as observações, a amostra, a gente consegue enxergar claramente, né, de uma forma cristalina, qual que é a média daquilo. Já do lado direito a gente tem lá o extremistão. Vamos aumentando a amostra e mesmo assim a gente não conhece as reais propriedades estatísticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua estratégia, o robô que você projetou, ele funciona? Ele funciona sim, mas apenas na amostra, não fora dela. Porque você não tem como conhecer as reais propriedades estatísticas extraindo apenas do passado. O passado é altamente insuficiente. Então vocês vejam como é perigoso você utilizar séries históricas e como o passado é altamente insuficiente. Além disso, é muito comum o pessoal, o que gosta de olhar lá os dados, tentar criar modelagens matemáticas, tem um perigo chamado correlação, que é você pegar duas variáveis e você tentar identificar se elas andam na mesma direção, em direções opostas, e com isso fazer diversificação de carteiras, etc. Porém, correlação não é causalidade. E para provar isso para vocês, tem um livro muito interessante que tem umas correlações aí que a gente chama de espúrias, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e que vocês vão ver se correlação é causalidade. Então, coloca aí na tela primeiro esse gráfico. Olha só esse gráfico aí, pessoal. Nesse gráfico a gente tem a linha preta, são as aparições do ator Nicolas Cage no cinema. Na linha vermelha, o número de afogamentos em piscinas. Então quer dizer que cada vez que aparece o Nicolas Cage no cinema, morre gente afogada, porque vocês estão vendo que as curvas andam
juntinhas. Olha só, então acontece muito isso no mundo dos investimentos. As pessoas vão pegando variáveis para todo lado e acham, ah não, olha, anda junto, então se subir isso, vai subir a outra. Quer ver outro exemplo? No outro exemplo a gente tem lá a linha preta, o consumo per capita de margarina. Já a linha vermelha é a taxa de divórcio em Maine. Quer dizer então que se as pessoas consomem mais margarina, elas vão se divorciar mais. Então veja a grande bobagem que é. Então, correlação não é causalidade, tem as chamadas correlações espúrias. Toma muito, muito cuidado quando você for lidar com isso. A gente vê isso no dia a dia, na mídia, e as pessoas cometem esse equívoco que pode custar muito dinheiro para vocês. Então a gente viu que no domínio do extremistão o passado é altamente insuficiente. Eu não consigo conhecer as verdadeiras propriedades estatísticas para fazer as previsões. Eu encontro falsos padrões que eles funcionam no passado, mas depois adiante podem não funcionar. Você tem essas quebras de padrão. Então é muito comum essa história de trade system, porque eu já sou mais velho, né? Hoje em dia que o pessoal fala que setup, mas trade system, setup, estratégias. Então o cara vai lá, pega uma série histórica, por exemplo, de uma ação da Petrobras, da Vale, do Banco do Brasil, do índice Bovespa, e acha lá uma série de padrões e ele acha que esses padrões vão continuar se repetindo no futuro. E aí ele faz o chamado backtest, que fala, pô, se eu tivesse feito isso, começando com 10 mil reais, a minha estratégia, ao final, eu teria 10 milhões de reais. Aí o cara vai lá, no mundo real, começa a operar, por exemplo, hoje. E daqui 6 meses o cara tá sem nada, ele perdeu todo o dinheiro. Justamente por quê? Porque o passado é altamente suficiente. Os padrões do passado, eles tendem a não se repetir justamente por isso. E você não tem como conhecer, se você vai trabalhar com uma modelagem matemática, estatística, as verdadeiras propriedades estatísticas. Uma única observação muda toda a amostra. Este é o drama quando lidamos com o extremistão. E qual que é a solução, então, se eu não posso olhar para o passado? Não é que o passado não é importante, ele é altamente insuficiente. É você utilizar os chamados modelos de fragilidade. O modelo de fragilidade, ele olha o quê? Ele olha o estado atual do sistema. Este ecossistema, isso que eu estou olhando, está com nível de fragilidade muito alto, muito baixo? Quando está com nível muito alto, quer dizer que ele está na iminência aí de acontecer algum problema com uma pequena entrada de desordem no sistema. Quando a gente fala de desordem, é variação, volatilidade, o próprio tempo é um membro da família da desordem. Então, uma pequena piora pode produzir um grande impacto negativo nos preços. Agora, quando o nível de fragilidade está muito baixo, uma pequena melhora pode produzir um grande impacto positivo nos preços. Modelo de fragilidade é assunto para outro vídeo no futuro, mas nesse vídeo a mensagem que eu queria passar para vocês é: desconfie de séries históricas. Tome muito cuidado com séries históricas. Tome muito cuidado com padrões que você encontra ali. Tome muito cuidado com modelos estatísticos que consideram que o mundo dos investimentos, o domínio dos investimentos é um médio cristão, que os eventos flutuam ao longo de uma média e que você conhece as verdadeiras propriedades estatísticas, médias e os desvios, e com isso você consegue fazer projeções de forma rigorosa. Não acontece isso no mundo real. Toma muito cuidado. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um Investidor Antifrágil. Aqui a gente vai estar sempre derrubando essas falácias, mitos, fornecendo conteúdo, repertório, conhecimento de base para vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui. Toda segunda-feira tem vídeo novo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima!